Bom dia a você que está em casa nos acompanhando pela TV Século XXI. Quero saudar a todos e a todas com a paz do Cristo Jesus. E uma saudação muito especial e particular ao Padre Eduardo, mentor dessa TV, dessa obra, que é a Rede Século XXI, que é a Associação do Senhor Jesus. Extensivo também à irmã Luísa, a cofundadora, e a todos aqueles que trabalham aqui, nessa emissora de TV, tentando a cada dia levar a palavra de Deus, o Evangelho, a cada coração, a cada homem e mulher, para conquistar mais pessoas para Cristo. Sim, porque esta é a nossa missão, conquistar homens e mulheres para Cristo. E hoje nós estamos aqui reunidos para refletir aquilo que o Evangelho do dia de hoje, do terceiro domingo da Páscoa, nos traz. Por isso eu quero convidar a você, antes de nós começarmos a nossa pregação, a nós invocarmos o Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações, sobre você que está em casa, sobre você que está passando por alguma necessidade, por alguma tribulação, pedir a iluminação do Espírito para que a palavra do Senhor possa chegar ao nosso coração de maneira favorável. Assim peço ao Ministério de Música que cante o Espírito Santo de Deus, invocando a presença do Santo Espírito, a fim de que o Senhor possa iluminar nossas mentes e corações. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Sim, Espírito Santo, vem incendiar os nossos corações, vem incendiar a nossa alma, assim como incendiastes os corações dos discípulos de Emaús enquanto caminhavam com Jesus. Vinde, Espírito Santo, abrir nossas mentes e os nossos corações para a boa palavra do Senhor, para descobrir o que Deus quer de nós hoje, a cada dia. Vem, Espírito Santo, dissipar toda a treva dos nossos olhos. Vem tirar da nossa alma toda a névoa que nos impede de ver Jesus, o Filho de Deus. Vem, Espírito Santo, trazer sobre cada um de nós a tua força restauradora. Vá rezando no seu interior e pedindo ao Divino Espírito as luzes, as graças, as bênçãos que você tanto necessita. É você que fala com seu Deus, é Deus que está aqui para ouvir. E nesse momento nós vamos escutar a palavra de Deus que norteará a nossa pregação. Abra o seu coração e, se você tiver Bíblia, tome na mão, aí na sua casa. A minha Bíblia é o Novo Testamento, da edição de estudos da editora Ave Maria. Quem tiver a Bíblia Ave Maria em mãos, poderá utilizá-la para que a linguagem seja unificada. Assim, nós podemos
entender e compreender melhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13 seguintes. E vamos ler com o coração, escutar com a alma e perceber cada palavra nesse texto. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinham passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nele aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito. Mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para crerdes que tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse e essas coisas, e assim entrassem na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam. Ele fez como que se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no ao parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Esse evangelho de hoje, o evangelho da liturgia, o evangelho desse 3º domingo da Páscoa, vem nos mostrar uma perícope do evangelho de Lucas. Uma perícope, um fato que Lucas dá uma importância tamanha. Por isso eu convido você a tomar novamente o seu texto em mãos, a ver o versículo 17 e ouvir
a pergunta que Jesus fez aos discípulos de Emaús: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos de Emaús, Ele faz a cada um de nós hoje. Por que estáis tristes e o que falas pelo caminho? O que é que nós estamos conversando pelo nosso caminho? Quais são os assuntos que nós falamos diante da vida? O que você, hoje, fala no seu interior? Percebamos, meus irmãos, que Jesus, Ele vai ao encontro de dois discípulos, duas pessoas que viveram aquele momento traumático na vida dos seguidores de Cristo. Percebamos que aquelas duas pessoas que deixaram Jerusalém a caminho de Emaús, elas iam entristecidas, elas iam cabisbaixas, elas iam frustradas, elas iam tristes pelo caminho. E conversavam o quê? Conversavam sobre a sua tristeza, falavam das suas dores, das expectativas frustradas, daquilo que esperavam e não aconteceu, daquilo que queriam que tivesse sido realizado e não foi realizado. Ou seja, discorriam a partir do sofrimento.